Muito bem-vindo! Nessa parte 2 do vídeo que fala acerca de recorrências, né, no uso de contagens para contagens, nós vamos finalizar com dois problemas em nível IMO, ou seja, no nível da Olimpíada Internacional. Inclusive, um deles sendo um problema que caiu de fato na Olimpíada Internacional. Então, vamos aqui para a nossa lousa, né? E o quarto problema para a gente, ele caiu aqui significa shortlist da IMO, né? Ou da IMO, né? Como você queira pronunciar, de 87. A shortlist é o banco de problemas de onde eles retiram os problemas que vão estar na prova, tudo bem? Então, só caso você não conheça, né, essa sigla aqui tem esse significado. Pergunta-se quantas palavras com N dígitos podem ser formadas a partir do alfabeto 0, 1, 2, 3, 4, se os dígitos vizinhos eles devem diferir exatamente em um. O que eu acho interessante muitas vezes nesses problemas de combinatória é que eles parecem tão simples, né? Quando você lê o enunciado, algumas vezes ele é bem lúdico também. E pode enganar, né? Muitas vezes por trás está um problema realmente difícil, né? Então, se um problema fez parte aí do banco, né, que compôs a Olimpíada Internacional de Matemática de 1987, não significa que ele seja um problema trivial. Então, vamos começar pensando dessa maneira. Porém, o nosso objetivo aqui é justamente a gente evoluir em gradação de dificuldade dos problemas que a gente lida, né? E ver como esse tipo de contagem, de técnica de contagem, no caso aqui o uso de recursão, de recorrências, né? Ele pode ser aplicado nos mais diversos níveis, ok? Então vamos aqui à solução, né? Eu vou colocar aqui uma tabelinha que vai nos ajudar a raciocinar, tá certo? Então, vou botar aqui essa tabelinha. Tá aqui essa aqui. Acho que é o suficiente para a gente começar aí a raciocinar. E eu vou fazer o seguinte. Imagina que você começou ou colocou aí a posição de cada uma. São N letras, né? Então, você pôs aqui, ó, as posições em cima, como eu vinha fazendo, inclusive, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos botar aqui um reticências, né? Aqui seria posição posição n-1, posição n-2, n-3, n-4. Isso vai nos ajudar a raciocinar. E aí, claro, né? Embaixo é justamente o alfabeto que você vai colocar, o alfabeto que está disponível para a gente, né? No caso, tem que ser 0, 1, 2, 3 ou 4 em cada uma dessas posições. Porém, existe uma regrinha, e essa regrinha é que realmente pega, né? Quando a gente coloca no papel para visualizar, né? A gente vê que ela traz uma dificuldade bem maior ao problema, tá certo? Então vamos pensar o seguinte: como nós vamos pensar por recorrência, já que é o nosso tema aqui da aula, né? Lembrando que não é porque eu estou trazendo um problema e estou resolvendo por uma certa técnica de contagem que não existe outra técnica de contagem que vai resolver. Pelo contrário, muitos desses problemas têm diversas abordagens usando técnicas de contagem aí variadas. Vamos aqui, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de xn, então eu vou chamar aqui, vou dar aqui nome aos bois, né? Então eu vou chamar de xn a quantidade de palavras, né? De tamanho n, que obedecem essa regrinha. Então aqui pra gente, ó, vai ser a quantidade de palavras de tamanho n, tá certo? Então, de tamanho n. E eu vou colocar também aqui, é importante que a gente coloque aqui o seguinte, ele vai ficar subentendido, né? Que essas palavras, elas obedecem a essa regrinha aqui, como eu falei. Então, quando você dispôs lá, os números vão diferir aí, seja em tem que ser em uma diferença de um, né? Tá bom? E aí o seguinte, aí eu vou dividir, né? Eu vou pegar esse xn
e vou visualizar da seguinte maneira. Vocês vão entender o porquê disso. Então, para mim, ele vai ser a sequência que eu vou chamar de AN. Já já eu explico cada uma dessas sequências, tá bom? E a motivação. Então, a sequência BN, a sequência CN, a sequência DN. E aí o alfabeto usa 4, né? Ou 5 letras, né? Então, mais a sequência que eu vou chamar de EN. Quem é cada uma dessas sequências, né? Então, essas aqui são as sequências que vão terminar em 0. Essas aqui são as sequências que terminam em 1. Essas aqui são as sequências que terminam em 2. Essas que terminam em 3. E essas que terminam em 4. Então, no início aqui, ao invés de a gente focar em uma recorrência para o xn, nós vamos trabalhar com cada uma dessas sequências e descobrindo aí as recorrências para elas e montar no final a nossa xn. Então, isso aí vai ser a nossa tocada aqui nesse problema. Então, vamos pensar o seguinte, vamos pensar nas sequências AN, né? Vou colocar aqui do ladinho. Então, vou colocar aqui do ladinho, que dá para a gente raciocinar aqui, ó. Então, vamos começar pensando no AN, né? O AN são todas aquelas que terminam em 0, né? Então, você foi aqui, ó, e colocou, pum, colocou um 0 aqui. Então, como é que eu posso relacionar a n com alguma sequência anterior, né? Da seguinte forma, se aqui foi colocado um 0, então a única possibilidade que eu tenho para o n-1 é que aqui seja 1. Não existe outra possibilidade. Então, toda vez que eu terminar em 0, a quantidade de sequências que terminam em 0 vai ser aquela mesma quantidade de sequências com alfabeto de tamanho n-1, tá certo? Ou palavra, melhor dizendo, de tamanho n-1 e que terminam em 1. E as que terminam em 1, justamente o B1. Então, a gente tem de imediato, isso aqui vai ser igual ao Bn-1. Tá certo? Então, conseguiu pegar aí o raciocínio? Vamos agora trabalhar com o BN, né? Então, vamos agora observar o BN. Vai fazer isso para cada uma dessas 5 sequências. Então, o BN, eu posso agora olhar o seguinte. Para o BN, ele já não termina em 0, né? Ele termina em 1. Então, eu tenho, na verdade, duas possibilidades aqui. Ou termina em 0, ou, quer dizer, ou antes dele é o 0, ou antes dele seria o 2. Tá bom? Então, você vai ter a soma das sequências de tamanho n-1, que termina em 0, mais as sequências de tamanho n-1, que terminam em 2. Resumindo aqui a ópera, né? Então, o Bn, ele vai ser aí o 0 é o An, então vai ser An-1, e o 2 seria o Cn-2. E a gente vai fazendo isso, ó. O seguinte aqui seria o meu Cn. Vamos fazer aqui com calma para você entender direitinho. E aí o Cn, ele termina em 2. Então, restaria aqui como opção, né, antes dele, se é o 2, só pode ser 1 ou 3. Então, você, de novo, vão ser as sequências de tamanho n-1 que terminam em 1 ou 3. Que no caso aqui seria o bn-1 e o dn-1. Então, aqui seria bn-1 mais dn-1. Tudo bem? E vamos em seguida, né? Ainda vai ter o d aí, que vai seguir esse mesmo raciocínio. Então, de novo, o d aqui seria quem? Deixa eu apagar aqui o 2, né? E o 1 e o 3. Aí o d, ele é o 3. E aí as sequências tem que terminar antes, né? De tamanho n-1, tem que terminar em 2 ou 4. Então, aqui ficaria o quê? Aqui ficaria o Cn-1 mais o En-1. E, finalmente, o En, né? Aí, o En ele é parecido com a continha que a gente fez para o A. E fica o seguinte, ó. Então, a continha para o A, no caso aqui seria terminando em 4. O 4
só pode ter de vizinho o 3, então seria justamente as sequências de tamanho n menos 1 que terminam no 3, né? Ou seja, é igual a dn menos 1. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos manipular essas equações para ver se a gente consegue traçar aqui como é que é a cara do nosso xn. Então, eu vou deslocar aqui. Então, vou pegar aqui essa série aqui de equações que a gente obteve, para a gente manipular ela direitinho. E vou colocar aqui, ó. Colocar aqui para a gente poder trabalhar com elas. A primeira coisa que eu vou fazer é somar tudo isso aqui. Então, o primeiro passo, eu vou estar somando, né? Vou até botar assim, ó. Somando termo a termo. Seria a forma correta de a gente falar isso, né? Todas as equações. Todas as equações. E aí o seguinte, quando eu faço essa soma, aqui fica AN mais do lado esquerdo, né? AN mais BN mais CN mais DN mais EN. Isso aqui é o XN, né? Que a gente está chamando de XN. Então fica XN. Quando eu somo o lado direito, perceba, ó, nesse pedacinho aqui, nesse pedacinho que eu vou destacar aqui, apareceu AN-1 mais BN-1 mais CN-1, DN-1, EN-1. Ou seja, é o XN-1. Então, vamos botar aqui, ó. XN-1 mais... Aí, quem é que sobrou? Sobrou o BN. Aliás, eu botei aqui um 2, né? Mas aqui é um 1. Deixa eu até corrigir lá para ficar com a lousa correta aí para vocês, né? Então, só corrigindo aqui. E o seguinte, aí sobraram quem, né? Quando você fez esse destaque aqui, aliás, tá aqui, né? Ficaram de fora o CN-1, o BN-1 e o DN-1. Então, eu vou colocar aqui por enquanto. Então, apareceu BN-1 mais o CN-1 mais o DN-1. E para resolver esses, né, para me livrar ainda desse, que ainda para a gente é um problema, eu vou ver aqui a soma desses três, né? Que a soma desses três vai me dar também a soma desses três. Quando eu somo esses três aqui, vou colocar assim, mais, quando eu somo BN mais CN mais DN, apenas esses três, veja quem aparece, ó. Aparece todo mundo e sobra só o CN-1. Então, ou seja, aparece o XN-1 mais o CN-1. E aí a gente substitui isso. Então, claro, a gente vai substituir isso daqui, né, aqui. Claro, eu vou ter que pegar no lugar do N vai ser o N-1, e aqui vai ficar N-2 e N-2. Mas aí eu substituo aqui. Então, assim, o xn, ele vai ser o xn-1, que já tinha aparecido, mais o xn-2, mais, aí vai sobrar apenas o cn-2, tá bom? E existe um truque que é uma... eu posso dizer que é um truque mesmo, né? Mas é algo comum acontecer em recorrências, quando a gente está manipulando recorrências, que no caso aqui, se você perceber, ficou esse camarada aqui sobrando, atrapalhando, né? Então, para tentar eliminar esse camarada, eu vou pegar o termo seguinte a esse. Ou seja, eu vou pegar o xn mais 1, nessa mesma forma, mas vou pegar o xn mais 1. Aí fica o seguinte, ó. Isso aí vai implicar. Aí eu vou escrever aqui o xn, que aqui está aí. Aí xn-1 mais xn-2 mais o cn-2. E o seguinte seria o xn mais 1 igual ao xn mais o xn-1 mais o cn-1. Você pode me perguntar, professor, mas como é que eu pensaria isso? De onde é que eu tiraria essa ideia? Aí é que entra a questão da gente exercitar bastante, né? Porque a gente deixa afiada a nossa intuição matemática, tá bom? O que é intuição matemática? Intuição matemática é quando você começa a perceber os padrões que aquele problema te traz, aquela solução
ela vai chegando em determinados momentos, te traz aqueles padrões que, por ver antes e estar acostumado com aquilo, você identifica. Então, a minha intuição, quando eu estava resolvendo esse problema, foi tentar esse truque, né? Eu já tinha tentado várias vezes na minha vida, então isso me levou a também fazer a tentativa aqui. Poderia não ter dado certo. Pode haver até outro caminho mais fácil do que o que eu estou fazendo aqui. Mas foi aquilo que me intuiu, e aí eu segui, e vocês vão ver que vai dar certo. Porque o que que eu faço o que que eu faço agora, né? Eu tinha duas opções quando eu faço isso, né? Eu posso subtrair uma da outra, ou eu posso somar. Confesso que no início a tendência maior para mim foi subtrair, e eu vi que eu não cheguei em muitas coisas. Então eu não vou somar. Então vou somar que isso aí minha intuição ainda está fortemente falando que isso vai dar certo. E aí quando você soma, aí fica assim, xn, aliás, eu vou até pegar logo aqui, ó, e cancelar, porque é o seguinte, quando a gente soma, esse camarada aqui aparece em ambos os lados, então eles podem ir embora. Então vai ficar apenas o seguinte, ó, xn mais 1, aí xn menos 1, aí aparece duas vezes o xn menos 1, né? Porque ele aparece aqui e aqui. Aí aparece o xn menos 2, então mais xn menos 2. E apareceu o cn menos 1 mais cn menos 2. Aí você pode dizer assim, professor, fez foi piorar. Antes tinha um c, agora tem 2, né? Mas por incrível que pareça, isso acaba facilitando as coisas. Porque eu vou retomar que eu sei, gente, quem é o cn-1, né? Então vou botar aqui, ó. Eu vou usar isso daqui. Porque minha ideia foi, ora, se eu fizer aparecer novamente os três caras, isso vai dar bom, né? Tá bom? Então, assim, no lugar do cn-1, eu vou substituir justamente, né, pelo bn-2, no caso aqui, mais dn-2. Então, isso aqui implica que o xn mais 1 vai ser duas vezes xn-1 mais xn-2. Aí, no lugar de cn-1, eu vou colocar bn-2 mais o dn-2 mais o cn-2. E não piorou. Por quê? Porque agora esses três camaradas aqui, eu posso utilizar esse fato aqui. Quando eu pego três somados, né? Eu até botei aqui, pronto, tá aqui. Quando eu pego três somados, vai dar alguma sequência do xk mais a sequência equivalente do 6, né? Então, mas você vai continuar estranhando aqui. Eu vou adicionar aqui uma página, porque já está quase acabando aqui o espaço. E aí eu vou necessitar de mais espaço. Estou tentando fazer devagarzinho, mas sempre lembro a vocês que como é um vídeo, não está entendendo? Dá uma pausa, olha a lousa lá que vai estar postada para vocês. Então vai com calma que dá para entender. E depois eu vou fazer algumas observações em cima desse problema. Então fica o seguinte, ó, xn mais 1 é igual a 2xn menos 1 mais o xn menos 2. Aí no lugar desse camarada aqui, vou olhar para cá e vai ser o quê? Como é n menos 2 aqui, então aqui vai ficar xn menos 3 mais cn menos 3. Então vai ficar assim, ó, mais xn menos 3, aí mais o cn menos 3. Tá legal? Beleza. Sim. Show. Aí você pode pensar, só piorou. Aliás, voltou no mesmo problema. E aí é que tá, né? Assim, não voltou para o mesmo problema, porque agora eu vou fazer o seguinte truque, né? Eu vou usar de novo essas equações, porque eu consigo extrair o cn-1 em função dos x, né? Por que que eu não poderia usar direto aqui? Porque se eu usasse direto aqui, eu não tenho essa possibilidade, no caso, né? Porque e aqui já está definindo, né? Então aqui teria que ser um cara diferente, que é justamente o que eu faço aparecer, né? Então, essa aqui já faz parte de forma intrínseca aqui dessa equação. Então, eu não consigo usar ela dentro dela mesma. Então, eu fiz surgir mais à frente, né? Eu adiantei aí a minha sequência, manipulei algebricamente para que aparecesse de novo algo que depende dos xn, mas que fosse diferente da equação aqui original, porque agora eu posso substituir.
Então, esse 100n menos 3, por exemplo, eu sei que é o equivalente ao fazer aqui, trocar o n por n menos 1. Então, ficaria xn menos 1 menos xn menos 2 menos xn menos 3. Então, vai ficar assim, ó. Então, isso aqui implica que o xn mais 1 seria o 2xn menos 1 mais xn menos 2 mais xn menos 3. Vou botar aqui entre parênteses, tá bom? Para destacar que é o cn menos 3. Então, vai ficar o xn menos 1 menos o xn menos 2 menos xn menos 3. Esse camarada vai embora com esse camarada vai embora com esse. E, no final das contas, olha que lindo, ó, a gente obtém que o xn mais 1, isso é igual a 3 vezes xn menos 1. Então, realmente aí deu certo. A gente conseguiu finalmente a recorrência da sequência xn, que é quem a gente queria, né? Que a gente gostaria. E veja, essa sequência aí, ela é uma sequência que depende dos dois termos anteriores. Você pode dizer, mas só estou vendo um, né? Mas você tem que encarar que ela está indo até o n-1. Então, antes ela passa também pelo xn, né? Por mais que ele esteja aparecendo aí como que multiplicado por zero, mas ela passa pelo xn. Por isso que depende dos dois termos anteriores. Ah, deixa eu só colocar os termos iniciais. Eu vou colocar aqui, eu já tinha feito aqui a minha continha, para a gente também não perder muito tempo. É o seguinte, ó, os termos iniciais, tá assim, ó, termos iniciais. E aí você pode fazer a verificação, até aconselho que você faça isso, né? Que é o seguinte, o x1, ele dá 5, o x2, ele dá 8, o x3, ele dá 14 e o x4, ele dá 24, tá bom? Então perceba que essa equação aqui, ela só vai valer do x2 em diante, tá bom? Porque o x3, ele não é 3 vezes o x1, mas ela vale, né? Aí você teria que ver como é que você foi montando e tudo mais, para saber quem é o n a partir de quando. Mas aqui eu já testei, e aí isso aqui dá todo n maior ou igual que 3. Então é importante destacar isso. Bem? Bom, e aí existem duas formas de você pegar a fórmula geral, né? O que nós queremos não é a recorrência, nós queremos realmente a fórmula geral dessa sequência. Então, existe uma forma mais simples, tá bom? Que é o seguinte, você percebendo, e se você pegar apenas os termos pares, você tem uma PG, e a forma da PG é bem conhecida. E se você pegar somente os termos ímpares, você também tem um APG, tá certo? Então são essas duas maneiras. Mas eu vou fazer aqui um método mais trabalhoso só para trabalhar com vocês essa questão de recorrência, né? Como eu disse, eu não vou entrar aqui em detalhes ou explicitar fórmulas, provar ou demonstrar fórmulas. Não é a intenção do curso. Mas eu vou fazer na prática como é que seria calcular aqui a recorrência usando os métodos convencionais, já que é uma recorrência linear de segunda ordem, né? Então aqui ficaria o seguinte, ó, a gente teria que calcular, né? Lembra a equação característica, né? Então a equação característica. E como é que a gente calcula essa equação característica? Conselho, você bota aí, é como se você passasse esse n mais 1 e esse n menos 1 para expoente, tá bom? Então, ficaria assim, ó. Ficaria x elevado a n mais 1. Isso aqui é só um truque para você lembrar como é que fica. 3 vezes x n menos 1. E ressalto, viu, gente? Aqui não é a maneira mais rápida. Eu não faria isso numa prova, tá bom? Como eu gostaria de ser mais rápido, né? Então, eu já pegaria os casos pares, os casos ímpares e fazia essa separação. E aí fica o seguinte, ó. Então, aqui daria para a gente que x, eu cancelaria o x a n menos 1, né? Que x ao quadrado é igual a 3.
Então, aqui daria para a gente, as raízes dessa equação seria mais ou menos raiz de 3. Então, duas raízes distintas, a gente pode montar a fórmula do xn assim. Então, o xn ele vai ser uma constante, que eu ainda vou descobrir, vezes o raiz de 3, está aqui, menos raiz de 3 elevado a n menos 1, lembra do truque n menos 1? Mais o b vezes raiz de 3 elevado a n menos 1. E, ressaltando, mais uma vez, esse n aí ele tem que ser maior ou igual que 3. Tá certo? Então, tem essa circunstância aí. Bom, você vai montar um sistema, né? Que você vai pegar aí se eu pegar o n igual a 3, né? Aí vai ficar isso aí ao quadrado. Deixa eu só pegar aqui as minhas anotações para eu colocar mais direto, a gente também não perder tanto tempo, tá bom? Então, aliás, x maior ou igual que 3 não, aqui, né? No caso aqui é x maior ou igual que 2, ó, tá bom? Porque eu já estou pegando direto a fórmula do xn, e para o xn, ó, se a gente olhar os termos iniciais, então começa a valer a regrinha a partir do x2. Então, a gente pode aqui colocar sem culpa n maior ou igual que 2, tá bom? E aí, que se você montar as equações, né? Então, vão ficar aqui. O x2 você sabe, então seria 8 igual a. Aí, se botar 2, fica a vezes menos raiz de 3, mais o b vezes raiz de 3. Se você botar o n igual a 3, então o x3 a gente sabe que é 14. Então, fica a vezes. Aí, menos raiz de 13 ao quadrado, né? Que é quando a gente coloca 3, é 3. Então, aqui ficaria isso vezes 3. E o outro também, né? Ficaria o b vezes 3. Então, fica um sistemazinho simples. Não vamos perder aqui mais tempo. Então, o xn ele ficaria o seguinte, ó. Ele ficaria 7 menos 4 raiz de 3 sobre 3 vezes menos raiz de 3 elevado a n menos 1 mais 7 mais 4 raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3 elevado a n menos 1. Tá bom? Ficou feio, né? Então, aqui para todo n maior ou igual que 2. Ficou horrível, né? Mas se você pegar os caras pares e os caras ímpares, e aí dividir aí a sequência em dois pedaços, então fica uma coisa bem bonitinha, tá bom? Então não fica feio assim, não. Então, isso aí foi só para dar uma palhinha a vocês na prática, a resolução de um sistema, de uma recorrência linear de segunda ordem. Então, não é algo do outro mundo. Como eu falei, pegue um livro do Caminha, dê uma passada lá, ou algum outro livro, material, né? Você pode pegar as Eurecas aí mais antigas, as revistas Eurecas, né? Então, elas vão conter, alguma delas vai conter aí artigos sobre isso. Então, o material do pote, né? Como eu falei, o material do pote também tem falando acerca disso. Então, são todas outras coisas que você pode consultar. Entendido? Então, vamos agora passar para o nosso último problema. Lembrando que na aula de hoje, nós vamos resolver apenas dois problemas. Então, nossa intenção é a gente resolver apenas esses dois problemas aí. São problemas nível IMO, né? Inclusive, como vocês podem ver aí, caiu na Olimpíada Internacional de 1979. Então vamos colocar aqui, gente, vou colocar só a figurinha, que eu acabei esquecendo, né? Mas é para ter colocado aqui, que é o seguinte, ele está trabalhando com octógono, né? Então vou botar esse octógono aqui. Então, vou deixar ele encaixadinho, vou diminuir um pouquinho. Então tá aí ele bonitinho aí. O que que acontece, ó? Ele fala o seguinte para a gente. Sejam A e E vértices opostos de um octógono regular. Então, tá aqui o meu A, meu E. Então, são diametralmente opostos aí, né? Um sapo começa pulando no vértice A. Então, o sapo começa aqui pelo ponto A. Aí, de qualquer vértice do octógono, exceto do E, é importante exceto do E, porque teve uma hora que eu empaquei no problema porque não li essa parte aqui, que isso não valia para o E.
e não entendia por que que minhas contas estavam dando errado. Então, quero até destacar aqui, porque vocês aprendem também com os meus erros, né? Então, ele pode pular para um dos dois vértices adjacentes, tá certo? Então, se ele estiver aqui, ele só pode pular para cá, porque ele não pode pular para o E, né? Tá certo? Então, é importante destacar isso. Porque, aliás, ele pode pular para o E. O que ele não pode é, tipo, não existe caminho do E para o D. Tudo bem? Então, é importante destacar isso. A mesma coisa, não existe caminho do F para do E para o F. Mas todos os outros, ó, daqui eu poderia vir para cá, eu poderia vir para cá. Do A eu posso vir para cá, eu posso vir para cá. Do B eu posso vir para cá, eu posso vir para cá. E do C eu posso vir para cá, eu posso vir para cá. Então, realmente, o problema é só como é que ele não pode fazer esse trajeto nem esse. Não existe esse trajeto aí. Tá certo? E o que que eu vou fazer? Aí sim, aí ele pede ele chama de o N, né, o número de caminhos distintos em que se usa N saltos, que terminam em E. E ele pede para provar que o dos caras ímpares é zero e o dos caras pares, né, tem essa fórmula aqui. Onde o x é 2 mais raiz de 2 e o y é 2 menos raiz de 2. Aqui ele dá um exemplozinho só explicando as bobagenzinhas aí. Muito bem. Então, o que que eu vou começar fazendo aqui que é interessante? Tentar montar minha recorrência, mas eu não vou olhar, por enquanto, diretamente para o n. Então, eu vou fazer o seguinte, sem olhar para o n, eu vou usar a ideia lá que eu fiz no problema anterior. Então, eu sempre estou reaproveitando a ideia de um problema anterior, para vocês se acostumarem aí com os padrões. Mas para a gente vai ser o seguinte, ó, eu vou chamar de AN. Então, eu vou chamar de AN a quantidade de caminhos, tá bom? Obedecendo essa regrinha aqui que ele fala, né? Que cada cara só pode, que não pode haver pulo do E para os vizinhos dele. Então, isso aí é importante. Então, a quantidade de caminhos de tamanho N, então, de tamanho N, tá? Que terminam, né? Então, todos esses caminhos, para mim, só vão interessar aqueles que terminam no A, no vértice A. Justamente isso que você estava pensando, né? Então, ele faz o trajeto dele todinho, de alguma forma, e aí, no enésimo passo, ele cai de novo no A. Tá legal? Eu sei que ele está pedindo do A para o E. Uma coisa importante aqui nessa definição, né? Porque eu vou usar essa definição para montar os outros também. Aqui está a quantidade de caminhos de tamanho n que iniciam em A. Então, o início, para mim, nas outras que eu vou montar aqui, sempre vai ser o A. Tá bom? Então, vou deixar subentendido aqui. Mas eu vou colocar aqui. Então, de tamanho n, que terminam em A e começam em A. Tá bom? Então, e começam em A. Bom, esse mesmo raciocínio eu vou montar a Bn. Então, não vou escrever aqui, porque senão ficaria enorme, né? Mas seria essa mesma coisa aqui. Quantidade de caminhos de tamanho n que terminam, só que ao invés de A, no B. Mas sempre vai começar pelo A. Então, é importante destacar isso. Então, eu vou colocar aqui analogamente, para não perder muito tempo. Então, analogamente, então, definimos. Aí você faz essa definição para cada um dos vértices, né? Então, você define o Bn, você define o Cn, o Dn, o En, o Fn, o Gn, então, o Gn e o Hn. Então, todo mundo é definido com esse mesmo proceder. Caminhos de tamanho n que iniciam no A, o início sempre é o A, terminam em Bn. Mesma coisa, caminhos de tamanho n que iniciam no A e terminam no C. Aqui eu falei Bn, mas termina no B. Tá bom? E Dn, mesma coisa, até o Hn. Tá certo? E aqui a gente vai ver aqui, nós vamos ver algumas observações, né? Vamos notar aqui, vou fazer aqui algumas observações que vão ser importantes para a gente, porque no final das contas a gente está interessado nesse camarada aqui.
porque esse camarada é o U de N, né? Porque eu quero caminhos que terminam em E, começam em A e terminam em E. Então, eu vou tentar montar a recorrência desse cara manipulando algebricamente essas outras recorrências. Então, vamos observar algumas coisas, né? Por exemplo, a primeira observação que eu queria fazer com vocês, e que, assim, parece trivial, mas não é tão simples, né, de perceber, que é o Bn, ele é igual a Hn. E aí você pode argumentar isso por simetria, né? Então, eles são simétricos em relação ao início. Então, o Bn tem que ser igual a Hn. A mesma coisa, Cn tem que ser igual a Gn e o Dn tem que ser igual a Fn. Então, a primeira observação que eu vou colocar, que a gente vai utilizar aqui, certo? Então, é que Bn, então, Bn é igual a Hn, o Cn é igual ao Gn e, finalmente, o Dn é igual a Fn. Então, um argumento aqui, você poderia até colocar, então é por simetria. Então, simetria aí da tua figura, né, com respeito ao início, né, de onde eles partem, claro. Outro fato aqui que a gente pode levar em consideração é o seguinte: se eu olhar para o EN, veja, aquelas sequências que terminam, que o enésimo passo termina no E, é a mesma quantidade de sequências de tamanho n-1 que termina no D e de tamanho n-1 que termina no F, para eu poder dar o passo enésimo ser o E. Tá bom? Ou seja, o EN ele é igual ao Dn-1, então, ao Dn-1 mais o Fn-1, tá certo? E aí, outra observação aqui também muito importante, né? Eu vou deixar destacado aqui. Eu acho que já. Vou olhar para o Dn, certo, gente? Então, vou olhar aqui para o Dn. Quando eu olho para o Dn, o que a gente percebe, né? Aí, eu vou tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com o En. Mas o Dn, ele não pode ser a quantidade de sequências de tamanho n-1 que termina no C, mais a quantidade de sequências de tamanho n-1 que termina no E. Por que que ele não pode ser essa soma? Porque do E não pode vir para o D. Então, não existem sequências em que terminou, assim, chegou até o E no tamanho n-1 e passou para o D. Então, não existe isso, no nosso caso aqui. Então, assim, ele vai ser apenas as sequências de tamanho n-1, que no n-1º passo, eles terminam em C. Então, aqui vai ser só o Cn-1. Tá bom? Então, esse aqui é o Cn-1. Eu sei que eu coloquei isso aqui, tudo bem. Mas vocês vão ver que a gente não vai precisar desse aqui. Se não me falhar a memória, a gente vai precisar de um desses dois aqui. Tá bom? Mas posso estar enganado aqui, porque faz um tempinho que eu fiz as contas. Mas vamos lá, né? Outra coisa aqui importante é olhar para o AN. Então, o AN, se eu olhar para cá, o AN, aliás, eu botei, tá certo. O AN, ele vai ser a soma das sequências que no n-1 ésimo passo estão no B, mais as sequências de tamanho n-1 que estão no H, para poder passar para o A. Então, o AN vai ser o Bn-1, então, Bn-1 mais o H, né? Hn-1. Então, Hn-1. Só que o Hn-1, ó, eu posso tirar ele da jogada e botar apenas o B, né? Porque o Hn é igual a Bn. Então, no final das contas, o que vai me interessar é que isso aqui é igual a 2 vezes Bn-1. Tá bom? Próxima coisa que a gente vai usar, que a gente tem que observar também. Vamos olhar para o Cn, o Cn. Então, Cn aí vai ser igual aí, mesmo aspecto, ó, vai ser o Cn, ele vai ser o Bn, então ele vai ser o Bn-1 mais o Dn-1. Bom, porque ele pode chegar aqui no n-1º passo e aqui também no n-1º passo para poder passar para o C.
Então, vai ser o Bn menos 1 mais o Dn menos 1. E, finalmente, eu vou olhar para o Bn, tá bom? Então, o Bn ele vai ser o An menos 1, mesmo raciocínio, gente, mesmo raciocínio mesmo, mais aí o outro que está ao lado dele é o C, né? Então, Cn menos 1. Pronto. A gente só precisa dessas informações para a gente concluir, porque vai ficar assim, ó. Então, vamos fazer algumas coisas. O Fn-1, que está presente aqui, eu vou trocar ele pelo D, tá bom? Então, aqui no lugar de Fn-1, vou colocar Dn-1. Então, isso aqui se torna, na verdade, 2 vezes Dn-1. O que significa que o Dn-1 ele é igual a En dividido por 2. Então, primeiro passo importante. E aí a gente utiliza isso aqui para também deixar o Cn em função do En. Lembre-se, no final das contas, eu quero obter a recorrência do En. Então, eu vou tentar jogar tudo para o En. E aí fica o seguinte, então isso aqui vai implicar, então o anterior, né, vai implicar isso daqui também. E o nosso Cn-1, como ele é o Dn, e o Dn, né, se a gente olhar para cá agora, o Dn vai ser o En mais 1 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser o En mais 1, tudo dividido por 2. Eita, esse 2 ficou horrível, né? Então, assim, talvez esteja um pouquinho mais entendível. Certo? Bom, então a gente já conseguiu estabelecer aqui algo para... Vou destacar aqui, né? Então, conseguimos estabelecer aqui algo para o Dn. E aí, aqui vai ficar espremido, né? Se botar. Então, passar só o pincel embaixo aqui mesmo. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Pronto, não ficou tão horrível não. Vou puxar esse B aí mais para baixo, né? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos trabalhar com essas duas equações aqui. E lembre-se, a nossa intenção é sempre agora colocar o B, o C, no caso aqui o C já está, mas o A também todo mundo em função do EN. A gente quer montar uma recorrência somente usando o EN. Então vamos aqui, vamos trabalhar um pouquinho aqui mais para baixo. E aí nós vamos trabalhar agora com essas duas equações. Então vou começar pela CN aí. Então, a Cn, eu sei que ela é Bn-1. Até então, do Bn-1 eu não tenho comparação dele com En, mas o Dn-1 eu tenho, né? Porque eu sei que o Dn-1, quando eu olho para cá, ele é igual a n sobre 2. Então, com isso a gente consegue, né? Então, está aqui, ó, igual a n sobre 2. Então, a gente ainda tem o Bn, o Bn-1 está meio que, vamos citar aí, atrapalhando, né, as coisas. Mas a gente pode agora usar a última equação, tá certo? Ah, uma coisa, né, também que eu ia esquecendo. O Cn a gente também tem, né, em função do E, então a gente pode isolar o Bn, né? Porque a gente tem por causa disso, ó. Então, se eu pegar o Cn, vai ser o n mais 2 dividido por 2. Então, essa equação aqui vai gerar para a gente que o En mais 2 dividido por 2 é igual ao Bn menos 1 mais o En sobre 2. Então, aqui a gente vai estabelecer a relação que o Bn menos 1 ele é igual ao En mais 2 sobre 2 menos o En sobre 2. Bom, vou até botar logo todo mundo sobre o mesmo denominador, porque fica o seguinte, ó. Então, aqui fica sobre 2. Então, eu vou destacar essa relação também, porque a gente vai já utilizá-la. É uma relação importante aí para o nosso propósito dentro do problema, né? Então, isso aqui, ó, deixar assim, para ficar destacadozinho aí para a gente. Bacana. Agora vamos pegar a última, né? A última equação é justamente essa. Tá legal? E aí a gente tem várias maneiras, né, de agora montar a nossa recorrência que use apenas o EN. Porque é o seguinte, a gente tem, pense bem, a gente tem o Bn,
né? A gente já acabou de fazer uma relação para o Bn. Consequentemente, a gente tem o An, porque o An é 2 vezes o Bn, tá certo? Então, assim, você pode, vou até colocar aqui, né? Então, o AN, né? Tá aqui nesse pedaçozinho aqui. O AN, ele é 2 vezes Bn menos 1. Então, ele é EN mais 2 menos o AN. Tá certo? Então, vou deixar aqui também destacado. Porque agora a gente vai se aproveitar disso e jogar tudo na última equação. Então, a última equação aí é que vai fechar com chave de ouro a recorrência que a gente está atrás, né? Então, ficaria o seguinte, ó. Vou reproduzi-lo aqui, né? O Bn é igual a An menos 1 mais Cn menos 1. E agora vamos encaixando as peças, né? Então, o Bn ele vai ser En mais 3 menos o En mais 1. Então, isso aqui tudo dividido por 2. Igual, aí o An menos 1 vai ser o En mais 1 menos o En. E por fim, o Cn menos 1, então a gente tem lá de cima, né? É o n mais 1 dividido por 2. Então, isso aqui mais o n mais 1 dividido por 2. Então, fica assim. Só temos que dar uma ajeitadinha, né? Então, vamos dar só aqui uma ajeitadinha. Eu posso multiplicar por 2 aí, então isso aqui vai implicar que o n mais 3, ele vai ser... Ó, quando eu multiplicar por 2, só para acelerar um pouquinho as contas, vai ficar 2 vezes a n mais 1 mais a n mais 1. Então, aqui fica 3. Aí, mais esse 4. Então, ficaria 4 n mais 1, tá certo? E o outro termo aí que aparece é o en, né? Aí, então, vai estar só menos 2en. Tudo bem? Então, a gente fica, finalmente, a gente acha a recorrência. Vou só colocar aqui que, olhando aí para como vai ficar a lousa para vocês, não ficou, tinha ficado muito visível não, né? Então, essa daí é a recorrência do nosso n. O que a gente tem que fazer? É uma recorrência linear, só que de qual ordem? De quarta ordem. Porque, veja, ele está te dando o termo geral do n mais 3, mas ele vai até o en. Então, ele passa pelo n mais 2, ele passa pelo n mais 1, que é o que está aparecendo multiplicado por 4, e ele aparece também o en, né? Agora, deixa eu ver aqui. Devo ter errado alguma coisa aqui, né? Porque eu lembro que ficou de quarta ordem, né? Deixa eu procurar aqui nas continhas onde foi que eu vacilei, né? Então, Bn, An menos 1. Ah, tá certo, ó. Aqui é N menos 1. Então, sabia que tinha ficado diferente, né? Então, faz sentido o que eu tô falando, ó. O N mais 3 passa pelo N mais 2, pelo N mais 1, pelo En até o En menos 1. Então, são 4 termos aí anteriores que ele utiliza, né? Os termos iniciais, inclusive, gente, eles são bem fáceis de você calcular, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro do hexágono, né? Se você olhar o E1, por exemplo, que são aqueles termos que iniciam no A e com tamanho 1 chegam no E, obviamente é zero, né? Da mesma forma, o E2 é zero, o E3, né? Ele também tem que ser zero. E o E4 é o primeiro que consegue ser diferente, né? De zero. Por quê? Porque com 4 passos você chega aqui por esse lado e com 4 passos você chega aqui por esse lado. Então existem dois caminhos, né? Então aqui ficaria 2, tá bom? Então a gente consegue montar rapidamente aí os 4 primeiros termos. Mas ele está pedindo a recorrência, nós temos aqui que ir atrás agora da recorrência, certo? Então, a recorrência, ele está chamando isso aqui x igual a 2 mais raiz de 2, y igual a 2 menos raiz de 2, né? Então, ele já está dando nome aqui e a gente vai aproveitar isso, porque se a gente montar a equação característica, novamente, não vou entrar aqui em detalhes.
aqui já é uma equação característica de quarta ordem, né? De uma recorrência de quarta ordem. Então, já é até um pouco diferente aí de como funcionam as outras, né? Mais ou menos, né? No final das contas, não é tão diferente, não. Se preocupe, não. Já que as quatro raízes, né? Então, vou botar aqui, ó, equação característica. Então, equação característica. Como é que faz? De novo, estou fazendo devagarzinho para você ir percebendo aí o funcionamento. Vai ser o x elevado a n mais 3 igual a 4x elevado a n mais 1 menos 2x elevado a n menos 1. Pessoal, eu queria só dizer o seguinte, que essa equação característica, ela não aparece do nada não, tá bom? Por isso que eu estou recomendando tanto que você pegue o material do pote, ou o livro do caminho, que é demonstrado o porquê faz sentido ela aparecer. Então, não esqueçam disso. Então, fica agora o seguinte, ó. Se eu cancelar o xn menos 1, então vai ficar x à quarta igual a 4x ao quadrado menos 2. E as raízes desse cara aqui vão ser o x, né? As possíveis não, as raízes vão ser mais ou menos, aí raiz aqui de 2, como é que era lá que ele botava? Vai ser justamente aquele número aqui, é 2 mais raiz de 2, né? Então aqui vai ficar 2 mais ou menos raiz de 2. Então, lembre-se que no caso aqui só colocando essas camadas aí, né? Então você vai ter mais o 2, não precisa desse mais não, né? Só porque é positivo. Então 2 mais raiz de 2. A outra raiz vai ser menos 2 mais raiz de 2. Aí mais 2 menos raiz de 2 e menos 2 menos raiz de 2. Por que eu estou destacando isso? Porque ele dá o nome aqui para x, para essa, e essa aqui é y. Então aparece o menos x e o menos y. E a recorrência aqui é montada da mesma forma como é montada lá numa recorrência linear de segunda ordem. Inclusive, isso aí vale porque você tem todas as raízes distintas, né? O problema é quando você tem raízes iguais, que aí cria alguns casos que você tem que olhar direitinho para ver como é que fica. Tá legal? Inclusive na recorrência mais simples, que seria de ordem 2, né? Também aparece essa questão. Então, eu vou colocar aqui, fica assim, ó, gente, ó. Não vou fazer muitas contas, porque não é o objetivo, finalmente. Mas você ficaria com o seguinte, ele está chamando de UN, né? Ou, no nosso caso aqui, a N é igual ao N, né? Então, a UN da gente ficaria como uma constante vezes x elevado a n. Vou até botar x elevado a n mesmo aqui, porque eu não vou fazer as contas, então não faz sentido eu botar o n menos 1 aqui. O n menos 1 é para facilitar as nossas contas, né? Então, mais o b, aí menos x elevado a n, mais c vezes o y elevado a n, mais um d, lembrando que a, b, c, d aqui são constantes, que a gente tem que descobrir usando aquele sistemazinho, né? Aí menos y elevado a n. E aí pronto, né? Você vai fazer agora o 1, o 2, o 3 e o 4. Foi justamente o que a gente achou. Então, você fica com esse sistema aqui, ó. A vezes x mais b vezes menos x mais... Aliás, vou até botar assim, ficar mais bonitinho, não. Então, fica a menos b vezes x mais o c menos d vezes y igual a zero, né? O primeiro termo é zero. O outro vai ficar como, né? Aí, como é par, o segundo, que é o quadrado, então vai ficar a mais b, né? Então, vai ficar a mais b vezes x ao quadrado, tá legal? Aí, mais... Aliás, ele chama, perdão aqui, né? Ele chama a parte de dentro aqui de x. Tudo bem? Então, assim, para deixar na mesma anotação dele, vou só fazer essa alteração aí. Então, só para ficar na mesma anotação, né? Mas funcionaria do mesmo jeito, viu? Se a gente estivesse colocando daquele jeito,
Isso é só o preciosismo meu para manter a notação do jeito que ele bota no problema. Mas no final das contas, independente da notação que você coloque aí, sempre vai dar na mesma coisa. Então, assim, continuaria. Aí aqui mudaria, porque seria raiz de x, né? Mas, assim, acho que nem compensa a gente fazer isso. Poxa, não compensa, né? Só para não ficar aqui e não usar a mesma anotação dele. Desculpem, gente, é preciosismo meu, realmente, para não alterar tanto a anotação, né? Mas eu não sou muito de ligar para anotação, não. Eu vou chamar isso aqui de S, aí esse aqui é o S, aí tudo, incluindo a raiz. T, e aqui, lógico, menos T, né? Então, fica assim, ao final das contas. Bom, aí fica da seguinte forma aqui. Agora sim, né? Ó, ia dar no mesmo. Só para eu perder tempo aqui, né? Então aqui fica ST. Aí aqui fica S ao quadrado, aí C mais D é igual a T2, igual a zero. O outro seria A menos B vezes S3. Então, S3 mais C menos D vezes T3 igual a zero. E por final fica A mais B igual a S a quarta mais A mais C mais D vezes T4 igual a zero. Legal? Aí, novamente, não vou adentrar muito nas contas. Essas duas aqui, então, vou chamar essa aqui de equação 1, essa aqui de equação 2, essa aqui de equação 3, essa aqui de equação 4. Se você analisar direitinho a equação 1 mais I, não vou botar nem mais, né? Porque a gente vou estar somando, então tá. E a equação 3, elas vão implicar que o A tem que ser igual ao B e o C ele tem que ser igual ao D, tá bom? Então a gente vai ter aí essas igualdades. E analisando, né? Vou colocar aqui também, e analisando a 2 e a 4, se eu pegar a 2 e a 4, elas vão implicar que o nosso A, que eu já sei que é igual a B, vai ser T2 sobre 4 raiz de 2, e o C vai ser igual ao D, que vai dar menos S2 sobre 4 raiz de 2. Então fica isso, né? Finalmente a gente pode montar, né? Lembrando que o T2 agora, a gente sabe que é... Ó, aliás, deixa eu ver só se eu inverti aqui a anotação com relação às minhas anotações. Então, deixa eu só ver aqui se ficou de acordo, né? Porque eu estou pegando agora as continhas dela, né? Então, A igual a B. Então, deixa eu só ver aqui. Se eu pegar essas duas aqui, né? Deixa eu só conferir agora as contas, porque eu acho que eu inverti aqui a ordem com respeito às minhas anotações. Então, assim, como é que funcionaria, né? Eu passaria esse pedaço para cá, e aí pegaria o S2 dividido por T2, e aí elevaria ao quadrado, né? Porque vai aparecer o S4 e T4, a gente já teria o A mais B e o C mais D, né? Então, a gente já conseguiria fazer aí um paralelo entre as duas, né? Então, deixa eu só ver aqui nas minhas anotações o que foi que eu botei como cada uma delas, né? Então, eu... não, tá certo. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Eu peguei, de fato, o 2 mais raiz de 2 e chamei de S. E peguei o 2 menos raiz de 2, né, a raiz disso, e chamei de T, né? Lembrando que o S tá certinho. Então, o S, ele é... Aliás, tá certo. O S é igual a raiz de X, né? E o T é igual a raiz de Y, né? Respeitando lá a notação inicial, né? Do nosso problema. Então, aqui tá tudo certinho, né? Porque quando a gente pegar o s ao quadrado, ó, que vai aparecer aí o t ao quadrado, vai aparecer o x e o y. Então, justamente o que a gente quer, né? Então, no final das contas, fica assim, ó.
o N, aí isso aqui é igual, aí eu já sei quem é o A, né? Então, o A vai ser, como é o T2, é o Y, né? Então, ficaria Y sobre 4. Deixa eu pegar aqui para ficar bonitinho, né? Horrível esse 4. O 4 raiz de 2, tá bom? E aí, isso aí vezes, né? Ó, vezes o xn, né? Então, vezes o xn, aí mais o b, né? Então, mais o b, que no nosso caso o b, ele é a mesma coisa, né? Então, ele é y sobre 4 raiz de 2 vezes o menos x, né? Elevado a n, tá certo? Então, aqui eu tava, tá certo, estava usando a anotação correta, né? Justamente, aqui eu teria que ter apagado, né? Aqui eu mantive a mesma anotação. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar de acordo com a anotação que a gente utilizou, né? Ajeitei embaixo, não ajeitei em cima. Então fica o seguinte, ó. Nesse caso aqui, seria a primeira raiz, né? Que seria o S, né? Elevado a N, né? Então aqui seria S. Não estava certo, né? Então T. Não, estava usando X, né? Então T elevado a N. Então A vezes o S, primeira raiz, tá certo. Então agora tá certo. Então aqui seria o S, né? E não o X, para a gente não se atrapalhar. Então seria o S elevado a N. E aí aqui seria menos S elevado a N. Aí mais. Aí agora seria o C e o D, né? O C é menos S ao quadrado. Então aqui você poderia até juntar assim, né? Então, menos S ao quadrado. Então, menos S ao quadrado. Acho que nem teve vantagem de botar para Y novamente, né? Mas deixa quieto aí por enquanto. A gente acaba transformando o S, né? Porque eu sei que o S ao quadrado é igual a X, né? Então, a gente pode usar isso aí. Então, menos S2, 4 raiz de 2. Aí, isso aqui vai ficar o quê? Vezes o que eu uso aqui é o T, né? Então, T elevado a N. Então, T elevado a N mais o menos... Aliás, continua menos aqui, né? Porque é o mesmo cara, né? Então, aqui continua sendo menos S2 sobre 4 raiz de 2. Aí sim, vezes menos T elevado a N. Só para a gente fazer um teste, né? Ele pede aqui, ó, que a gente faça, voltando aqui, ó. A gente faça não, que tem que acontecer que o U2N menos 1, o U dos ímpares, né? Tem que ser zero. Então, olha como bate, ó, gente. Então, voltando aqui, a gente tem o seguinte, ó. Se eu botar um ímpar aqui, então esse camarada, ele é ímpar e esse camarada é ímpar. Então, o sinal, ele sai. E aí, isso cancela com isso. Da mesma forma, né? O sinal vai sair aqui. Então, aqui ficaria mais. Cancelar isso com isso. Então, claramente aí, isso aí implica para a gente. Então, isso aí está implicando para a gente que o U2N-1 é zero. Tá legal? E aí você faz as continhas, faz as substituições e tal, e você vai descobrir no final das contas, quando você faz tudo direitinho aí, que o U2N vai ficar aquela fórmula lá. Vou logo importar dela, né? Porque tá tudo certinho aqui. Então, fica esse 1 sobre raiz de 2 vezes o x elevado a n menos 1 menos y elevado a n menos 1, né? Então, 1 sobre raiz de 2. Então, 1 sobre raiz de 2 vezes o x elevado a n menos 1 menos o y elevado a n menos 1. E com isso a gente encerra. Então, ufa, né? 1 hora, eu acho que deve estar dando mais ou menos por volta de 1 hora de vídeo nesse momento. E a gente demorou, ou seja, aproximadamente, em média, né, 30 minutos por cada problema, dos dois problemas, né? Mas realmente exigia isso. Eu queria ir um pouquinho mais devagar, porque eu compreendo que um problema da IMO, ou estilo IMO, já não é um problema tão simples, né? Embora, claro, existem problemas assim na história da IMO que são fáceis, né?
Então, e ainda mais assim, uma IMO tão antiga, né? Hoje em dia os problemas vão ficando cada vez mais, estão cada vez mais complexos, né? Mas ilustra muito bem o nosso conteúdo e serve para a gente fazer essa gradação, como eu falo sempre, para vocês, a gradação tanto de ideias, como também a gradação de dificuldade. Você perceber, a gente foi encadeando as ideias até chegar aqui, como com uma escadinha, né? Sempre reaproveitava um pouquinho das ideias anteriores, aí montava na próxima, e aí sim por diante. Então, a gente fica por aqui, mas ainda tem coisas bem legais para a gente aproveitar no curso. Então, te aguardo.